como eu disse no início, eu não tenho procuração para defender nem a prefeitura, nem o secretário Giuseppe Riesgo, um grande amigo meu, um grande parceiro de Assembleia Legislativa. Tive a alegria de cerrar fileiras com ele na Assembleia Legislativa durante 4 anos e sou um grande admirador do trabalho que ele tem feito pela cidade de Porto Alegre. Mas eu venho aqui defender algo que eu realmente acredito e tenho convicção, e que tive a oportunidade de acompanhar esse debate, estava presente no lançamento, na apresentação do edital, e me pareceu um projeto bastante interessante, porque ele lida com a realidade. Eu acho que é importante isso que o Hadi falou, de a gente não ficar preso no idealismo. E a realidade é que a gestão da usina do gasômetro tem 3 potenciais caminhos. A gente entrega para a União, devolve para a União e fala, o governo federal assume isso que é um patrimônio de Porto Alegre e dos porto-alegrenses. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Tem algo que a gente poderia comparar que hoje é da União ou do governo federal e que faz parte da cidade, que muita gente às vezes nem sabe que é do governo federal, né? Eu tenho um bom exemplo, Léo. O prédio do INSS no centro de Porto Alegre. É um bom exemplo do que a União faz com logradouros públicos importantes, relevantes economicamente e historicamente para o município. Esse prédio está abandonado. Está abandonado no centro de Porto Alegre e agora foi invadido pelo MTST. Poderia ter sido vendido, poderia estar sendo usado para o que fosse, mas está lá sendo utilizado por pessoas que simplesmente acharam por bem invadir e buscar furar uma fila de moradia popular, enfim, que é uma outra discussão. Não, eu não sou favorável à invasão de qualquer forma, de nenhuma forma. Mas o ponto a gente teria, grosso modo, 3 opções nesse debate. Devolver para a União, e a União gerindo prédios e bens públicos como a gente sabe que gere, né? O próprio prédio do INSS é um belo exemplo disso, desse descaso da União. A gente poderia conceder iniciativa privada, que é o que eu defendo, por uma questão conceitual, mas também por uma questão de prática e de consequências, por entender que é o que funciona. E, finalmente, a gente poderia seguir o caminho que me parece que é o que o Leonel Hadi defende, que é da prefeitura assumir por completo. E eu pergunto, quantos milhões custaria para a prefeitura gerir todos esses serviços diretamente, adequadamente? E quanto de espaço para a ineficiência estatal, para a corrupção, para o aparelhamento, para o apadrinhamento, para dar cargo para a companheirada se teria lá, e quanto isso ia custar? Basta a gente olhar para o governo federal, do alto dos seus 38 ministérios, e imaginar o que acontece. Essa ideia de que empresa estatal é do povo é uma mentira. O Brasil, lamentavelmente, como disse Roberto Campos lá 40 anos atrás, a coisa funciona assim. Empresa privada é o que o Estado controla por meio das regulações, por meio da tributação escorchante, e empresa estatal é empresa que ninguém controla, porque acaba criando uma dinâmica própria de ineficiência e de aparelhamento que acaba fazendo com que ela sirva a tudo, menos a sua missão. E basta a gente olhar o que acontece com os Correios, o que aconteceu com a Petrobras, o maior caso de corrupção até então da história, né? Porque os governos do PT parece que se especializam em, a cada novo governo, conseguir aperfeiçoar os seus esquemas de corrupção. Então veio o Mensalão, depois veio o Petrolão, agora está vindo aí o Aposentão, que a gente vai estar descobrindo melhor o que é, mas eu não quero me desviar, Temer, né? Eu não quero me desviar do tema aqui. Mas eu acho que é importante a gente fazer essas conexões para que o público em casa possa melhor entender o que está em jogo aqui, nesse debate que, sim, precisa passar por um debate ideológico, porque a gente está discutindo aqui uma questão cultural que é pertinente às decisões políticas, porque a decisão política lá, o que os atores políticos no parlamento fazem, na verdade, é o resultado dos debates anteriores que acontecem no seio da sociedade. Os atores políticos só chegam lá porque quando eles têm a legitimidade da população. E a população precisa participar desses debates e mostrar sua opinião. Fico feliz de saber que a enquete segue sendo favorável à concessão, e espero que isso tenha finalmente o desfecho que a imensa maioria dos porto-alegrenses querem, que não é ficar atendendo a fetiches ideológicos de pessoas que querem tudo dentro do Estado e nada fora dele, mas se chamam de antifascistas, mas sim querem resultado. E isso o setor privado já demonstrou múltiplas vezes que tem condições de entregar. Não que o setor privado seja perfeito, tá? Não que o setor privado seja perfeito, mas a diferença é que no setor privado existem incentivos claros para evitar
o desperdício, a ineficiência e a corrupção. O Fábio aqui trouxe um questionamento, né? Quanto custaria a prefeitura fazer a administração total aí desse espaço, ou quase que a totalidade, porque o próprio deputado Leonel Rádio aqui fala, bom, eventualmente vezes, né? Um bar, um restaurante aqui pode ser concedido à iniciativa privada. Mas haveria... Qual a diferença, então? Um bar pode, mas pelo amor de Deus, não pode ser concedido a um concessionário que vai administrar os bares. Não. Uma coisa é quando tu passa o problema é o prazo? O problema é o prazo de 20 anos? O problema é o controle. Quem está controlando? Mas a prefeitura segue tendo controle. Ela vai executar o contrato, ela vai avaliar o desempenho, então vamos voltar ela vai premiar ou punir a partir do cumprimento do contrato. Vamos voltar a esse ponto. Eu quero falar para a população aqui que diz, tem que conceder porque senão a prefeitura não vai ter dinheiro suficiente para manter. Mas não vai, e competência gerencial também. No contrato, a prefeitura tem que pagar 5 milhões por mês durante 20 anos. E quanto pagaria para executar? Não, a iniciativa privada vai pagar 1,5 milhão nessa contrapartida. Pelo amor de Deus, a prefeitura continua pagando dinheiro público para um privado lucrar quase 9 milhões de reais. É isso que está no contrato. Mas e vocês acham isso correto? É dinheiro público, continua sendo dinheiro público para dar para um privado. Quanto custaria sem o privado? Me responde uma estimativa, assim. 1,5 milhão. Uma estimativa. Quanto custaria para o privado? Tu tem 4 sem milhões. O privado. Não, pera um pouquinho. Sem o privado. Pera um pouquinho. Tu tem com 4 milhões, tu mantém aquilo por ano? O acordo é o seguinte. Tu mantém? A prefeitura... Osterman, pelo amor de Deus. A prefeitura entra com 4 milhões e meio e a iniciativa privada entra com 1,5 milhão. É isso, é só tu calcular. Entendeu? É simples. Você não está respondendo, você está fugindo. Não, cara, dá 6 milhões. Tá 6 milhões é o total, pelo amor de Deus. Tu te alterar não vai mudar o resultado da discussão. Tu tá falando um troço que eu tô te explicando. Tu te alterar não vai mudar o resultado da discussão. Tu não está apresentando uma estimativa de quanto custaria para a prefeitura tocar. Não, mas olha só. Leonel, olha só. 6 milhões de reais, então, seria o custo para a prefeitura? Mas pelo amor, está no contrato da prefeitura. Tá, seria isso, então. E aí a prefeitura teria condições... A prefeitura está pagando 4 milhões e meio para entregar para um privado. Tu acha que esse 1,5 milhão é o suficiente para tu entregar para um privado coordenar um espaço que custou 30 milhões de reais? Então, quer dizer, a prefeitura deu 30 milhões de dinheiro público, vai dar mais 95 milhões durante esse período, a iniciativa privada vai entrar com menos de 10% disso e lucrar 9 milhões por ano. Isso é chocante. E as pessoas ficam aqui, mas quando é que vai, quanto é dinheiro público? Honestamente, além disso, é um prédio que legalmente não pode servir ao propósito eminentemente econômico. Tem que continuar com o controle do poder público, seja da União e da Prefeitura. É isso que diz o contrato e nós estamos tratando isso com naturalidade, como se fosse, não, mas a iniciativa privada vai gestar melhor, a Prefeitura não tem condições. Então a Prefeitura não tinha que ter gastado 30 milhões de reais, não tinha que ter quase 5 milhões de reais por mês, 95 milhões de reais durante todo o contrato para o privado gerir, pelo amor de Deus. Isso não pode ser algo tão difícil de compreender o problema. E quando o Osterman fala tanto do Estado, eu fico chocado quando o Partido Novo gosta de trazer esse argumento, sabe por quê? Eu fico pensando, quem é que paga o salário de um deputado, de um governador do Partido Novo? É o Estado. Por que querem tanto o Estado, se odeiam tanto o Estado? Por que querem... Porque a gente precisa entrar no Estado para mudar as coisas, é por isso. Para mudar as coisas, se eu pudesse mudar as coisas só do lado de fora, eu mudaria. Não, para favorecer o cidadão. Mas Léo, posso trazer os dados? Deixa ele concluir. Quando, Osterman, tu fala tanto do fascismo e fica insistindo com essa pauta, eu vou te dizer o seguinte, o que é fascismo? Anticomunismo acima de tudo. Anti-esquerda é o primeiro ponto do fascismo. O segundo ponto do fascismo é esse ódio ao militarismo, esse discurso o tempo inteiro baseado em corrupção, falando em corrupção, que os outros são corruptos, enquanto no seu seio praticam a pior corrupção. É o preconceito contra grupos vulneráveis, é o preconceito contra aquilo que as pessoas querem do acesso ao público para ser uma questão de uma cúpula que vai decidir através de um grande líder o que tem que ser feito ou não tem que ser feito, se as pessoas podem ou não se casar, que se as pessoas podem ou não fazer o que quiser da sua vida, se as pessoas têm que seguir uma ordem de um mito. Isso é fascismo. Então, assim, se tu acha que tu é antifascista, pega uma camiseta, utiliza e vem para o nosso lado fazer essa luta contra a extrema-direita. Simples. Mas não fica tentando fazer essa jogadinha. Tudo pelo... se é estatista, é fascista. Isso é uma grande bobagem, até porque
O Trump hoje comprou parte da Intel, uma empresa privada. Está estatizando uma empresa privada. Mas você está me vendo defender o Trump não, aqui, eu só por estou te dizendo que se quando tu falar essa questão, só é do Estado e automaticamente é esquerda, é não sei o quê, é falácia, é mentira. O fascismo é irmão gêmeo do comunismo. O fascismo é irmão gêmeo do comunismo. Eles só brigavam os grupos vulneráveis. Eles só brigavam porque disputavam o mesmo mercado. Para favorecer os empresários que vocês depois recebem financiamentos lá para justamente fazer esse tipo de contrato, entregar ao público que a pessoa não possa entrar para que vocês possam se favorecer. Essa é a verdade. Ok, deputado, vamos lá. Eu tenho alguns dados, Léo, e eu fiz essa provocação pro Hadi, porque eu sabia que ele não teria dados para contrapor, porque ele embasa o argumento dele de que a prefeitura vai gastar muito, mas o fato é que a estimativa é que a prefeitura administrando diretamente e executando aqueles serviços, mesmo cobrando ingressos, mesmo cobrando, enfim, o café, etc., custaria quase 130 milhões de reais sem uma parceria público-privada. Qual período? 95 milhões durante os 20 anos. Durante os 20 anos. E com a parceria público-privada, 95 milhões, ou seja, uma diferença de quase 40 milhões. Mas, deputado, então aqui, pelos cálculos que o... É que ele, pelo visto, fica alterado. Não é alterado, porque lhe faltam argumentos. Tá, olha 40 milhões, olha, 40 milhões me parecem uma quantidade significativa, além da evidente incapacidade da prefeitura de executar da melhor maneira isso. Como o privado vai seja lucrar 9 milhões e a prefeitura do MDB, seja do PT ou mesmo do Novo. A prefeitura não tem a capacidade gerencial para administrar esse tipo de serviço e deveria ser afastado disso. Tá? Então a gente precisa voltar para a realidade. Tá, mas, como eu disse, a alternativa de a prefeitura administrar e não conceder a um concessionário privado existe, mas é muito mais cara, muito mais ineficiente e a gente precisa ampliar os espaços para parte da comunidade. Por exemplo, uma das organizações privadas que demonstrou interesse na concessão sabe quem? A CUFA, Central Única das Favelas, que tem interesse aparentemente em explorar economicamente ali, em oferecer serviços, em pautar os temas que acha relevantes, enfim, a partir do seu interesse. E espero que muitos mais surjam. O problema é que, com a insegurança jurídica gerada por essa briga ideológica, isso claramente tende a gerar uma incerteza. E se cair ali adiante, os investimentos que eu vou ter feito vão valer a pena, e isso naturalmente tende a diminuir o valor a ser ofertado pelos potenciais concessionários. A conta que o deputado Leonel Hadi trouxe aqui é o seguinte: 4,5 milhões mais 1,5 milhão que a prefeitura estaria aportando aproximadamente. Então, assim, se pode colocar 4,5 milhões por mês, poderia colocar mais 1,5 milhão para fechar 6 milhões por mês. Seria essa conta que você tem também? Hoje, sem PPP, a usina do gasômetro custa para a prefeitura cerca de 7 milhões por mês para manter atividades. E com a PPP custaria? Com a PPP vai custar vai custar cerca de 4 milhões de reais. O que evidentemente é um valor significativo. Então são 3 milhões a menos, então. Exato. Não 1,5 milhão. Me parece, e além disso, a gente precisa contabilizar algo que é mais difícil de estimar, que é a diferença que gera de a gente ter um bom aproveitamento. Porque, por exemplo, quanto custa a gente ter o Araújo Viana funcionando e sendo palco de grandes espetáculos para a nossa cidade, grandes espetáculos musicais, culturais, sendo palco, inclusive, da audiência pública sobre o plano diretor, que aconteceu algumas semanas atrás, eu estive lá. Quanto isso agrega para a cidade a gente ter um espaço desse? Quanto agrega para a cidade a gente ter um espaço que se tornou um polo gastronômico, um ponto turístico como o Embarcadero? Quanto isso agrega para a cidade em termos de atrativo, em termos de empregos gerados, em termos de impostos gerados? Acho que isso precisa também ser levado em consideração.